Deus, na exaltação do amor, a folha ressequida que cai, anônima do pedúnculo em que nasceu, é bem o símbolo do poder oculto de Deus em a natureza. Poder que é força, vida e amor. Quem a recolheu? O sol? Não. O vento? Não. O homem? Não. A folha desceu por si mesma, segundo as leis gerais do universo, para o seio fecundante da terra, que a transforma em novo elemento. Assim também se movem as criaturas. A folha cai, os mundos caminham, o homem envolve, tudo naturalmente. Brilha o sol e mantém a família planetária. Avança o vento e nutre as plantas. Constrói o homem a própria existência. Saber não é tudo. Só o amor consegue totalizar a glória da vida. Quem vive, respira. Quem trabalha, progride. Quem sabe, percebe. Quem ama, respira, progride, percebe, compreende, serve e sublima, espalhando a felicidade. Siga, pois, seu roteiro, louvando o bem, esquecendo o mal e edificando sempre. André Luiz, pelo médium Valdo Vieira, o livro O Espírito da Verdade. Que assim seja. Então, só o amor constrói, não é? Então, vamos pedir para a nossa irmã Verinha fazer a prece inicial. Vamos fechar os nossos olhos, procurar acalmar a mente, deixando lá fora todas as nossas preocupações, os aborrecimentos, os corre-corre da vida. E respirando lentamente, podemos começar a entrar num clima de harmonia para melhor receber os fluidos benéficos que vão estar sobre nós nesta noite. E assim, elevemos o nosso pensamento ao Mestre Jesus para agradecer pela oportunidade de aqui estarmos mais uma vez. Aqui conseguimos chegar, Senhor, apesar das lutas, das correrias. E nos colocamos de mentes e corações abertos para aprender um pouco mais das tuas lições. Rogamos, Jesus, que a espiritualidade amiga, que trabalha na casa, que desde cedo já preparou este ambiente, permaneça conosco. E que possam os nossos trabalhos transcorrerem na maior tranquilidade, para que possamos usufruir das bênçãos que aqui recaem sobre nós. De uma maneira especial, Senhor Jesus, pedimos que esteja presente na mente e coração da nossa expositora da noite, nossa amiga Eliane, para que Ele traga, como sempre, lições claras, objetivas, sempre fundamentadas nas tuas palavras, no teu evangelho. E que possamos todos que aqui estão, encarnados, desencarnados, absorvermos tudo que for exposto para levarmos para reflexão e prática da nossa vida. E assim, Senhor, agradecendo, damos continuidade, início ao trabalho. Que assim seja. Que assim seja. Queremos enviar um nosso abraço fraterno aos nossos irmãos da Rede Brasil Espírita, que estão nos assistindo por este Brasil afora, pelo mundo. O tema da palestra de hoje oferece a outra face. Então, que nós possamos compreender a mensagem que nossa irmã Eliane vai nos passar na noite de hoje. Queridos irmãos, amigos que nos acompanham pela web, que o Mestre Jesus, o condutor de nossas vidas, nos abençoe em nossos propósitos enobrecedores. O nosso tema em estudo na noite de hoje, ele está fundamentado na mensagem do Elos
pelo Espírito Viana de Carvalho, que encontramos no livro Enfoques Espírita, porque eu sou muito baixinha, tem que baixar mais. Então, lembrando que Jesus, o médico das almas, após percorrer toda a Galileia, ensinando, pregando o Evangelho aos corações das criaturas, curando os enfermos de todo o jaez, muitas pessoas vinham ao seu encontro em busca de um lenitivo, de uma palavra amiga, de uma orientação, de um refrigério para as suas dores. E dentre essas multidões, muitos traziam seus enfermos para que ele os atendessem, libertando do seu sofrer. Eram pessoas que vinham de várias localidades, vinham de Decápolis, que é um grupo de 10 cidades situadas ao leste da Galileia, vinha da Judeia, de Jerusalém, de Tiro, Sidom e da além Jordão. E Jesus, vendo toda aquela multidão, ele sobe ao monte. Mas esse subir ao monte é muito representativo, porque estimula a humanidade ao seu crescimento espiritual. E subir ao monte também. Jesus olha, porque quem está mais alto tem condições de ver em plenitude tudo que se passa ao seu redor. E Jesus no monte, ele nos oferece um dos 5 discursos mais longos, que são 5, que é o Sermão da Montanha. E ali nos oferece as bem-aventuranças, carta magna para a humanidade. Mas dentre esses ensinamentos, oferece-nos Jesus, esse que vamos estudar nesta noite, que oferece a outra face, que encontramos no Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, versículo 38 e 39, e no Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 29 e 30, mas nesta noite iremos utilizar o Evangelho segundo Mateus. E aí inicia Jesus neste momento. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Aquele que te ferir na face direita, oferece-lhe a outra. Por que Jesus fez esta recomendação? Como um pedagogo por excelência, ele sempre aproveitava toda a situação, toda a oportunidade, qualquer ocorrência no dia a dia para transmitir um ensinamento, uma lição. Só que os soldados romanos, aquela localidade, era dominada por eles. E isso gerou, assim, um clima de revolta, de constrangimento, de irritação e de humilhação por aquelas pessoas que ali habitavam. Até quando eles vinham de suas longas viagens, aí pediam que eles parassem o que estivessem fazendo para atendê-los. E foi exatamente neste momento. Jesus estava lá ali no monte, quando vai passando os soldados romanos. E com a sua visão transcendente, ele observa e percebe no íntimo de alguns o desejo de vingança, aquele desejo de dar o troco. Então é aí quando Jesus diz, ouviste que foi dito. Mas é interessante procurarmos saber quem disse, quando disse, onde e porquê. Todos nós sabemos que Moisés, missionário da primeira revelação divina, que recebeu mediunicamente os 10 mandamentos. Mas na humanidade daquela época era um povo rebelde, indisciplinado, não tinha um senso de justiça reta. E aí Moisés cria normas disciplinares, educativas, que encontramos na Torá.
no Antigo Testamento, naqueles primeiros 5 livros da Bíblia, todas essas normativas, esses estatutos, essas regras, essas leis, e elas foram continuadas pelos profetas até aquele momento em que Jesus estava ali no Sermão da Montanha. Era uma pena da retaliação, mas era uma pena justa, de acordo com a época, com a atualidade, porque se referia à justiça e não ao sentimento de vingança íntima, de vingança particular. Mas nós destacamos também uma dessas normas, uma dessas leis, que encontramos no livro de Deuteronômio, que fica no Antigo Testamento, o capítulo 19 e o versículo 21, quando diz que não olhar com piedade a execução desta lei. E aí ficamos a lembrar e pensamos nos duelos, que hoje em dia não existem mais, né? Porque os duelos eram aquelas lutas programadas, aceitas pelas leis humanas, pela justiça, quando 2 pessoas combinavam, e assim com espadas e com floretes, e essas armas, elas poderiam ferir e levar até a morte. Tudo isso em comum acordo pelas leis humanas da época. Até mesmo a Igreja, quando o Papa Nicolau I, no ano de 858, ele reconheceu o julgamento pelo duelo legítimo, legal. Mas com o progresso, o desenvolvimento das leis humanas, dos direitos humanos e o desenvolvimento intelecto-moral das criaturas, então os duelos eles foram abolidos porque é homicídio. Mas será que continuamos ainda duelando, né? Porque nós sabemos que o duelo, o que representa o duelo na atualidade? É a oposição conflituosa de pensamentos, de ideias, de pontos de vista e até de opiniões. Mas a humanidade ainda continua duelando. Através de quê? Através de armas bastante poderosas, a falta de amor. Vemos aí o desamor, o ciúme, a inveja, o orgulho ferido, a ambição. Aqueles que têm as agressões físicas, morais, agressões mentais, entre tantas outras. Então, não estamos usando espadas e floretes, mas estamos utilizando estas armas que elas provocam tragédias. Elas tiram a nossa paz e provocam tragédias nos lares, em todos os setores onde estivermos, na sociedade política, civil, religiosa, entre tantas outras. E aí, Jesus, o pacificador por excelência, ele traz um novo ensinamento, iniciando o quê? A era do amor. Que só o amor é quem pode dissolver, é quem pode acabar com esses vícios morais, com essas mazelas morais que tanto impedem a nossa marcha evolutiva. Por quê? Porque representam forças diferentes. Pela própria lei da física, nós sabemos que os iguais, eles se atraem e os diferentes, eles se repelem. E mais aproximadamente, pelo um ditado popular muito conhecido, não brigam 2 quando um não quer. E isso é muito corriqueiro ouvirmos diariamente tudo isso. E Jesus, compreendendo e entendendo as nossas necessidades de espíritos imperfeitos, estagiando neste planeta, que é a melhor escola onde estamos inseridos,
Porque ninguém está no planeta errado, ninguém está no lar errado. Todos nós estamos colocados onde é importante, é necessário para o nosso crescimento moral e espiritual. Por isso mesmo, estamos na melhor escola que o Pai Celestial nos colocou. E aí Jesus volta e reafirma quando ele nos diz: não resistais ao mal que vos queira fazer. Se alguém te ferir na face direita, oferece também a outra. E aí, como é que vamos entender essa lição de Jesus? Todos nós, aprendizes do Evangelho que aqui nos encontramos, discípulo do Cristo, como é que vamos fazer? Será que Jesus quis dizer que era para a gente dar o nosso pescoço a quem quer que seja? Não é por aí. Todos nós temos um instinto de sobrevivência, o instinto de conservação, de preservação, e nós não podemos ficar assim pelos atos translocados. O que é que o Cristo espera e aguarda de cada aprendiz, de cada discípulo do Evangelho? É não revidarmos violência por violência. Porque isso aí vai ficar como uma bola de neve e vai aumentar os malefícios, o resultado do ódio, da vingança e da violência. Somente o amor, como vimos aqui nesta lição, hoje à noite, muito bonita, somente o amor é capaz de dissolver. Somente o amor é que acerena nossos espíritos. Somente o amor é que nos conduz no caminho do bem. E Jesus sempre reforçando, para que nós não venhamos a revidar com quem quer que seja em nossa caminhada redentora. Mas aí nós observamos que no nosso dia a dia, sem querermos, duelamos quando usamos palavras ofensivas, agressivas, violentas com aqueles com os quais nós convivemos. Porque a palavra impregnada dessas vibrações inferiores, elas são deprimentes, elas intoxicam o organismo. E aí esquecemos um ensinamento de Jesus que é tão atual: faça ao outro o que deseja que faça com você. E isso já começamos dentro do nosso lar, porque o lar é o convívio, é o relacionamento, e é no lar o laboratório por excelência para o aprimoramento dos valores morais que estão em nossa intimidade espiritual. É no lar que trocamos experiência uns com os outros, que estimulamos o progresso uns dos outros. E aí esquecemos disso, porque no lar nós somos parentes pelos laços consanguíneos, mas somos irmãos de pai, de mãe, de filho, pela paternidade divina. E esse ensinamento de Jesus, ele é atualíssimo, porque toda essa experiência nós levaremos para outros setores onde estamos no nosso dia a dia, no trabalho, na rua, na comunidade social, política, religiosa, seja qual seja, porque vamos levar essas experiências do lar para o exterior. E aí vamos mostrar de fato quem somos. O importante é que sejamos a mesma pessoa dentro e fora de casa. Se temos o pavio curto, que ele seja curto dentro e fora de casa. Porque tem gente que às vezes tem duas aparências. Dentro de casa é uma coisa horrorosa, que ninguém aguenta, lá fora é um anjo, só falta voar. Então precisamos, que nós temos o melhor roteiro, que é o Evangelho de Jesus, para nos corrigirmos. Aliás, eu gosto de dizer assim, que é para alongar o nosso pavio, que ainda é muito curto.
né? Nós ainda não conseguimos vivenciar plenamente esse código divino trazido por Jesus. Mas esquecemos que a palavra é um dom divino. E qual é o objetivo da palavra? É edificar, é construir, é elevar, é consolar. Então, se usamos a palavra em sentido outros, que não seja com esse objetivo enobrecedor, estamos gastando muito mal esse dom divino que recebemos do Pai Celeste. Aí também observamos que duelamos mentalmente. Às vezes estamos até conversando com o outro e mentalmente você é isso, você é aquilo, o outro nem está percebendo, mas estamos jorrando os nossos dardos mentais em direção ao outro, que também toxica o organismo, a começar do nosso mesmo, não é verdade? Então, todos nós conhecedores. E qual é o objetivo do pensamento? O pensamento Pai Celestial nos dotou dessa potência da alma, não é para gastarmos à torta e à direito, prejudicando a tudo e a todos. Também tem um objetivo, sim, enobrecedor, construtivo, altruísta, edificante. Então, precisamos refletir o que é que estamos fazendo com o pensamento, porque uma poderosa energia. Jesus afirmou que todos nós somos um santuário divino. É ou não é? Quando ele diz que o reino de Deus está dentro de cada um, mas em que lugar? Jesus diz que é no coração. O coração é a área do sentimento. Então, o que sai da boca do homem é o que já passou por aqui, veio por aqui e externamos. Então, que vibração, que energia estamos passando com o pensamento. Então, um pensamento de ódio, de rancor, de desejo, de vingança, ele eclode no mundo espiritual como uma bomba atômica. Quem já leu o livro de André Luiz, Nosso Lar, sabe que ele perguntou ao benfeitor espiritual: que camada escura é aquela que envolve o planeta Terra? Ele disse: ora, é o pensamento dos encarnados. Então, como vemos, nosso compromisso é grandioso nesta área. Então, precisamos sair dessas vibrações inferiores e deixarmos-nos conduzir pelas correntes vibratórias do amor. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz o seguinte: a verdadeira pureza também está no pensamento. E aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. E aqui nós dizemos, nem sequer fala mal de quem quer que seja. Porque isso é um atributo do Espírito, potência da alma, que todos somos dotados. E vamos prestar contas. Que fizeste com o pensamento, com esse atributo que tinha um objetivo enobrecedor e você gastou por aí erroneamente. Então, precisamos refletir. E na nossa efervescência, ainda desses pavios curtos, que todos ainda predominam, esse instinto animal que a gente quer revidar, não aguenta ouvir desaforo, ninguém quer levar desaforo para casa, muitas vezes até nós agredimos fisicamente companheiros de caminhada evolutiva. Tem gente que nesse frenesi dessa inquietação bate porta, chuta cadeira, bate mesa, bate até em cachorro. Coitado, que não tem nada a ver com o desvario do outro, a inquietação, a impaciência. Aliás, paciência ninguém tem. Paciência vai sendo trabalhada passo a passo. É uma conquista. E aí nós vemos a importância, a necessidade do processo pedagógico da reencarnação. Não é numa única existência que nós vamos conseguir realizar todos os objetivos, adquirir paciência, tolerância, amor, benevolência, perdão. Não é numa única, mas são dadas várias oportunidades para que alcancemos esse treino. Então, nós observamos, né, que é preciso mantermos a calma. Ora, nós temos 24 horas, 8 horas para dormir. Muitos estão dormindo pouco, inclusive eu durmo pouco, não estou dormindo 8 horas. Mas pelo menos 16 horas
estamos no convívio uns com os outros, dentro de casa, fora de casa, no trabalho, na rua, no trânsito, seja onde for. E eu gosto de pensar o seguinte, que esses momentos, essas 16 horas, são momentos avaliativos. Como é que estamos como discípulos de Jesus? Como é que nos comportamos nas filas, no trânsito, no trabalho, dentro de casa? Precisamos avaliar, precisamos questionar a consciência. Como recomenda o Espírito Santo Agostinho, que de noite a gente vai fazer uma avaliação, e é difícil a gente fazer essa avaliação todo dia, mas pelo menos de vez em quando façamos, porque ela acusa bonitinho onde foi que escorregamos, onde precisa reparar, onde precisa corrigir. E aí vamos paulatinamente conquistando e conseguindo esse estado de serenidade. E aí nós lembramos que Allan Kardec, na questão 909 do Livro dos Espíritos, questionou as entidades venerandas. Poderia o homem, pelos seus esforços, vencer suas más tendências, suas más inclinações? E os espíritos responderam, sim. E com pouco esforço, olha como os espíritos responderam com tanta facilidade. Com poucos fazem esforços. Então vamos meditar. O que é que os espíritos quiseram dizer com isso? Tem gente que diz assim, eu quero deixar de beber, de fumar, de comer muito, do sexo desvarado, de falar mal da vida alheia, mas eu não consigo. É porque ainda se compraz nesse vício. Porque aquele que quer vai depender, vai precisar do esforço, da disciplina e da perseverança, sim, para alcançar esse objetivo. Por isso que os espíritos disseram, vamos refletir, vejamos bem, será que precisamos pedir a alguém para melhorarmos, para vencer essas más tendências? Será que precisamos comprar? Será que precisamos pedir emprestado? Será que alguém tem que interceder por nós para que alcancemos esse objetivo? Não. Tem que ser dentro do esforço de cada um. Como diz Allan Kardec. Ele diz assim, reconhece-se o verdadeiro cristão, todo espírita sabe. É pelo esforço que faz para domar essas suas más tendências, essas suas más inclinações. Então, vejamos com que beleza os espíritos disseram que é tão fácil. Não é difícil, basta querermos. E querermos de verdade. Não é só querer da boca para fora, mas é essa consciência, é essa certeza que seremos melhores, através do esforço, do empenho e da nossa dedicação. E aí nós lembramos aqui que o Espírito Joana de Ângeles nos dá assim 3 bases maravilhosas para que possamos alcançar esse objetivo. Aí ela nos diz, exercício de autocontrole. Com esse hábito constante, esse treino, então vai chegar um ponto que vamos ser assim, tranquilidade, serenidade, companheirismo, entendimento. Mas isso, viu, não acontece do dia para a noite, não. Tem que perseverar. Tem que trabalhar e tem que insistir nesse objetivo e que de fato acontecerá. E aí ela diz, disciplinas mentais e silêncios fortalecidos pela confiança em Deus asserenam nossos espíritos. O que ela quer dizer com disciplina mental? Porque quando o outro diz algo, queremos sempre revidar. Queremos sempre dar o troco. Mas essa disciplina mental é exatamente esse, vamos dizer assim, esse vigiar, esse policiamento da nossa parte. Esse silêncio que ela se reporta aqui, porque tem 2 tipos de silêncio. Tem silêncio que é o desaforo, é dar o troco. E tem o silêncio que é aquele da consciência. É esse silêncio que ela se refere. Não é aquele que ficamos calados porque estamos devolvendo
duelando com o outro, mas é silenciar através de quê? Através da prece, buscando, aurindo das altas esferas espirituais o recurso para que possamos ficar tranquilos, ficarmos calmos, serenos ante esses momentos de avaliação para os aprendizes do Evangelho. E aí ela também nos diz atividade de amor. Por que ela falou em atividade de amor? Porque na atividade de amor nós vamos assim nos doarmos, vamos canalizar essa efervescência, esse instinto que ainda permanece em nós, ainda faz parte. Vamos canalizar para a prática do bem, vamos envolver em muitas ocasiões, em muitas oportunidades, em vários setores da vida, e aí seremos beneficiados e beneficiaremos aqueles do qual nós estamos nos doando, e assim estimulando-nos mutuamente ao progresso. Então, o que é que vai acontecer? Todos serão beneficiados. Então, só são 3 regrinhas básicas que vale a pena investirmos nessas reflexões. E aí o Espírito Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 345, ele nos diz o seguinte: o verdadeiro cristão, ele não deve descer assim a essa área da inferioridade, da vingança, da violência. Por quê? Porque ele vai avaliar, ele vai ponderar, ele vai analisar seus valores morais em relação a tudo isso. E isso é muito importante, fazermos esta avaliação. Todo aquele que diz que é cristão é porque é um seguidor dos ensinamentos do Cristo. É um modelo por excelência para nossas vidas. E nós o elegemos como o nosso modelo, o nosso mestre. Então, precisamos ver como é que estamos como aprendizes do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas no dia a dia, ainda duelamos uns com os outros, através de 2 sentimentos: a calúnia e a maledicência. Irmãs que andam juntas, nos lábios e no coração, dos aprendizes do Evangelho invigilante, dando guarida a esses sentimentos inferiores. E nós não imaginamos os malefícios que causamos, danos morais que prejudicamos o companheiro de caminhada evolutiva. Quantos lares são destruídos, condutas respeitáveis são prejudicadas, pessoas que saem da vida pelo suicídio por não suportarem uma calúnia e a maledicência. Soltemos folhas ao vento, observemos quem é que consegue juntar pelo menos 2, duvido quem consiga. Assim procede com esses 2 vícios morais. Por isso, Jesus, com muita propriedade, ele recomendou: orai e vigiai. Por que orar? Porque quando oramos, ligamos a tomada da comunicação com o alto, aurindo das altas esferas espirituais a assistência amorosa, o conforto, a inspiração, como devemos nos conduzir. E o vigiai, observarmos como é que estamos nos conduzindo. Pensemos em Jesus. Se fosse ele agiria assim? É claro que não. Então precisamos ter cuidado. Quando Jesus nos disse orar e vigiar para não cairmos em tentação, é nos deixarmos conduzir por esses vícios morais, calúnia e a maledicência. Tem pessoas que chegam muito próximas e dizem assim: olha, eu tenho algo para lhe dizer, mas não diga a ninguém. Mas afinal é o que ela mais deseja, é isso. E aí o que é que o aprendiz do Evangelho deve fazer neste momento? Aquele que vem denegrir a imagem do outro, nós
que somos seguidores do Cristo, vamos mudar aquela comunicação. Vamos valorizar, dignificar o companheiro que o outro está dando as piores referências. Também nós seremos responsáveis se sairmos por aí espalhando as penas da galinha, como tem uma historieta. Então precisamos refletir sobre tudo isso. Ninguém ajuda condenando, sem esquecermos que nos comprometeremos com as soberanas leis da vida, com o nosso próximo e com a consciência, que é um juiz interno, é um fiscal interno, um atributo do Espírito, e mostra quando nós estamos derrapando pelo caminho errado. Então, o outro caiu, vamos reerguê-lo. Vamos mostrar as qualidades enobrecedoras daqueles que convivem conosco. Então, nosso compromisso é grandioso nesta área. Se alguém vem com essas intenções, tenhamos cuidado. Lembremos que Jesus não se comportou assim em nenhum momento. E nós somos seus discípulos. Então, como é que ficamos? Ficamos até envergonhados, se pudéssemos ver no espelho como é que estamos nos conduzindo, nos comportando, agindo e falando no nosso dia a dia. E aí, nós observamos que as pessoas que sofrem as consequências da calúnia e da maledicência, por onde chega, só encontra aqueles olhares e os tratamentos de indiferença, da marginalização. Quem já passou por isso sabe como funciona na vida prática. E aí o apóstolo Paulo, na sua primeira epístola aos Coríntios, o capítulo 15 e o versículo 33, ele nos diz o seguinte: as más conversações corrompem os bons costumes. Então, vamos selecionar. É a mesma coisa, tem gente que diz assim: mas passa cada programa horrível na TV. A TV está aí fazendo a parte dela. Somos nós quem selecionamos o que queremos assistir. Somos nós quem selecionamos com quem queremos conversar. E que assunto, que tema, e com quem, e para quê. Não somos obrigados a ouvir aquilo que não desejamos, aquilo que não nos faz bem e que nos compromete com as soberanas leis da vida. Que se o outro vem, ele fala, ele mostra, eu escuto e eu acato, eu estou concordando, eu sou conivente, mas eu vou também responder. E principalmente aquele que sai da vida por causa desse vício moral, ele vai responder porque saiu, mas aquele que foi o causador vai responder muito mais perante as leis divinas. E aí o espírito Júlio Olivier, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz que o sentimento de ódio, de vingança, ele vai desaparecer do convívio entre os homens. E aí nós perguntamos: quando isso vai acontecer? A partir de quê? Onde? A partir quando cada um de nós nos conscientizarmos dos nossos deveres morais para conosco, com o próximo e com Deus. Também quando nos moralizarmos, quando nos educarmos e quando nos evangelizarmos. Aí sim, é que haverá sim esse sentimento de união e da verdadeira fraternidade. É esse sentimento, é esse tratamento de irmandade. E é por isso que nós iniciamos logo no lar, para esse treino, porque ainda não temos condições de viver a verdadeira fraternidade universal. Mas estamos a caminho da grande luz, a qual o sol estelar aguarda por cada tutelado do seu amoroso coração. Mas nesse conflito íntimo, ainda tem uns que vale a pena meditarmos aqui. É aquele quando aquelas pessoas
Elas querem que prevaleça a sua opinião, o seu ponto de vista, e não aceita em hipótese nenhuma sugestão de alguém, nada para nada. É o Senhor de tudo, sabe tudo, o mais importante é Ele. E aí, aquele que não pode falar, aquele que não pode sugerir, que não pode fazer nada disso, fica duelando mentalmente. E aí o que é que acontece? O sentimento magoado, ressentido, vai adoecer. Como diz o Espírito Viana de Carvalho. Muitas vezes a pessoa vai ao médico e procura tanto descobrir a enfermidade, vai para lá e vem para cá e não descobre, porque está lá no orgulho ferido, na vaidade, na ambição. E aí o corpo adoece, porque vai afetar os nossos centros vitais, consequentemente, cada sistema do nosso corpo. E vamos prestar conta, porque o corpo é um instrumento de progresso do espírito. Ele é um empréstimo da misericórdia divina e que teremos que prestar conta, que o espírito, ele para viver no mundo material, ele precisa de um corpo material. E tem gente que morre até de raiva. Alguém já ouviu dizer que alguém morreu de raiva? Pois é. E vai responder: que fizeste do corpo que te foi confiado? E aí? O que é que vamos dizer? Porque nós sabemos, tem no Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito. Sim, precisamos cuidar do corpo. O espírito, ele continua, mas o corpo tem que estar saudável. Então temos que cuidar, não para viver para o embelezamento do corpo, mas dando todas as necessidades básicas, indo para o médico, fazendo os exames, tomando os remédios certinho, porque tem gente que vai ao médico, mas o doutor passa o remédio e não toma. E outros gostam de fazer automedicação. Para isso existem os missionários da vida, que são os médicos. Todos nós ainda precisamos de médicos. Então, precisamos sim, cuidar do corpo e do espírito. E dentro desses conflitos, desses confrontos morais, nós encontramos ainda a inveja. É aquela situação onde a pessoa quer ter, quer possuir de todo jeito a fortuna, o poder, a posição, até o ideal enobrecedor de alguém. Tem gente que quer. E nessa inconformação por tudo que passa, por tudo que sofre, porque nós sofremos a semeadura do que fizemos. E agora é a colheita, e fica murmurando, fica desesperado e muitas vezes caluniando o outro. E isso é muito sério. Então precisamos refletir. E muitas vezes se afasta até daquele do qual gosta tanto. Precisamos sim refletir. E mais uma vez, recorremos ao Espírito Joana de Ângeles, quando ela recomenda uma caridade que eu não conhecia. É a caridade diferente e esquecida. Eu não conhecia essa caridade e eu achei interessante. E o que é a caridade diferente e esquecida? É aquela quando nós nos alegramos, ficamos felizes com o sucesso, o bem-estar, a felicidade, o progresso de todos aqueles com os quais convivemos. Não é fácil essa caridade, é facílima, mas nós ainda sofremos muito de despeito, que é a inveja. E nós não imaginamos o que passamos por causa dessas nossas inquietações. E ela dá 3 regrinhas básicas para trabalharmos sobre isso. Ela diz assim: abençoa a fortuna do outro quando tu estás na falta, na carência. E tem gente que acha até que o outro nem merece a fortuna que tem. Aliás, quem merece é ele, e não o outro. Mas o outro não tem culpa se ele também não chegou lá. Mas nós não paramos para pensar. O compromisso, a missão da pobreza e da riqueza. Porque a pobreza, o que é que o Espírito treina? A paciência, a aceitação, que é a resignação aos desígnios divinos. Não é fácil? É. Agora vamos ver a riqueza. A riqueza tudo proporciona. Por quê? O espírito tem tudo fácil. Aí ele pode se perder no orgulho, na vaidade, na ambição,
no egoísmo e tantas coisas mais. Está vendo que não é tão fácil? É uma grandiosa missão, porque a riqueza tem o objetivo de proporcionar o progresso, o bem-estar coletivo e social. Então, não é uma missão tão pequenininha como imaginamos e fica desejando a posição do outro. Cada um está na missão que é necessária para crescer, para progredir, para alcançar o objetivo. E ela nos diz: sentir alegria com o sucesso do amigo sem nada pedir ou nada desejar. Nós, brasileiros, sempre damos um jeitinho. O outro cresceu, chegou lá e a gente dá um jeitinho de chegar perto e de tirar proveito também da situação. Então, precisamos refletir, porque isso também é uma inveja assim. E aí ela diz: participar da felicidade do amigo, do vizinho, do companheiro de trabalho, do familiar, quando nós estamos passando pelas dificuldades, pelas aflições. E aí, como é que funciona isso? O outro está lá feliz da vida, estamos passando por tantas dificuldades, aí chegamos no ambiente e o que é que queremos? Queremos que os outros entrem na nossa sintonia, quando deve ser ao contrário. O outro não tem culpa pelo que nós estamos passando. Somos nós que temos que nos apagar para que o outro continue na sua felicidade. Aí nós lembramos do episódio da Páscoa. Jesus se reuniu com os discípulos, aí foi comer, foi cantar, foi se alegrar com eles. E olhe que era a Páscoa. No outro dia, ia ter a crucificação. Mas, se fosse com cada um do aprendiz do Evangelho que está aqui, o que era que a gente ia fazer? Fulano, você não está vendo que eu estou assim? Como é que você está alegre? Porque ainda predomina em nossa intimidade o egoísmo, que é assim uma chaga moral da humanidade. Mas estamos trabalhando, estamos nos educando através do Evangelho, para que nos libertemos desses vícios morais que impedem a nossa marcha evolutiva. É claro que estamos caminhando sempre, mas poderíamos ir mais rápido. O mundo precisa também da nossa evolução, porque à medida que vamos evoluindo, o mundo também vai evoluindo, vai subindo na escala evolutiva dos mundos, como vimos aqui nessa mensagem, aqui à noite. E aí Joana de Ângeles nos diz o seguinte, que toda vez que a gente sentir o despeito se instalando em nosso sentimento, o que é que ela recomenda? Orar. Busca a oração, porque é na oração que vamos buscar os recursos para serenar nossos espíritos, para nos tranquilizar, porque nós no dia a dia temos inveja sim, sem esquecermos aqueles companheiros que eles colocam assim uma parede invisível. Como é que funciona a parede invisível? Todo mundo mais ou menos sabe como é aquela parede. Que você chega lá, um tal colega, está lá o chefe, e é uma distância tão grande que ele coloca que ninguém consegue, não se sente bem. E depois fica o tititi no setor, mas fulano não tem quem chegue perto dele. Todos nós precisamos, no nosso dia a dia, no nosso convívio, em todos os setores, permitir que o sentimento, esse sentimento de felicidade, esse sentimento de bem-estar, de alegria, envolva a tudo e a todos. Nós fomos criados para sermos felizes, mas também para promovermos a felicidade em todos os locais onde estamos inseridos, onde estamos colocados. E aí, quando Jesus nos diz assim, oferece a outra face. E o que é oferecer a outra face? A outra face é combater em nós esses vícios morais, esses duelos que ainda no dia a dia duelamos
uns com os outros, com todos esses sentimentos que só nos fazem mal. Eles não nos fazem bem. E muitas vezes, aí eu lembro aqui, quando o apóstolo Paulo, na sua epístola aos Romanos, o capítulo 12, versículo 21, ele nos diz: não deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando o outro está falando, o alto fala, vamos baixar nossa voz, vamos acerenar, vamos ficar mais suave, porque não tem jeito, ele vai se calar. Quem conhece a água milagrosa falada do Chico? A maioria conhece, não é? Pois é, a água do Chico que ele recomendava, quando o outro está discutindo com a gente, bota a água na boca, segura, duvido quem vai discutir. Não tem água? Então conte até 1.000, 10.000, 20.000, por aí vai. Duvido que chegue nem a 200. Mas vale a pena insistir. Então, muitas vezes, é muito melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma. Ser agredido do que agredir. Aliás, colocar-se até na condição de vítima do que de algoz. Por quê? Porque nós não nos comprometeremos com as soberanas leis da vida, não nos comprometeremos com o nosso próximo e com a consciência. Mas isso não é maravilhoso? Porque aí ficamos livres. Por que foi que Jesus disse: reconcilia-te o mais depressa possível com o vosso adversário enquanto estás a caminho? É enquanto está aqui na terra, aqui e agora. Para que deixar para o mundo espiritual? Daí a gente vê que na casa espírita, quantos chegam sofrendo processos obsessivos, que são irmãos que levaram rancor, o desejo de vingança, o ódio, e aí desencarnado, porque morreu, para quem não é espírita, chama de morreu, e aí ele vai procurar, vai encontrar e vai perseguir aquele do qual ele guarda esse rancor e vai querer fazer a justiça com as suas próprias mãos. Então, conhecedores dessa verdade, não é melhor a gente corrigir tudo aqui e agora? Ficar em paz e harmonia com tudo e com todos aqui e agora? Claro que sim. E aí, todos nós ficaremos livres. E o Espírito Viana de Carvalho, no fim da sua mensagem, ele nos diz: quem conhece Jesus, nós somos aprendizes do Evangelho, não é? Quem conhece Jesus, amortece no algodão da sua paciência esses dardos mentais que são direcionados para cada um de nós. Através de quê? Porque no suavizar dos sentimentos enobrecedores da caridade, que todo espírita chama de BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. Da caridade, da fraternidade e da humildade. E isso vai funcionar como uma proteção. Isso não quer dizer que nós vamos ficar assim eternamente sendo bombardeados pelos duelos dos outros em relação a nós, de forma nenhuma. Mas temos que fazer a nossa parte. O orar e vigiar está aí também. Usar os sentimentos enobrecedores, usar todos os recursos da caridade, a vigilância e a oração, para não cairmos em tentação, como afirmou Jesus. E aí, quando a caridade ela regular nossas palavras, nossos pensamentos, nossas ações no dia a dia, haverá sim todo um sentimento da verdadeira fraternidade, da união, da concórdia, enfim, do amor, que é o nosso objetivo. E aí, aqui lembrando, o espírito Casimiro Cunha manda aqui um recado para os discípulos. Ele diz assim: carta aos discípulos. Nós não vamos ler tudo para não cansar os amigos, mas só alguns trechozinhos. Se és discípulo sincero do Evangelho de Jesus, não deponhas no caminho o peso da tua cruz. Vais com fé pelo caminho, leva a charrua na mão, trabalha guardando Cristo no fundo do coração. Sê modesto. Há sempre últimos que no céu serão primeiros. Conta sempre com Jesus acima dos companheiros.
A palavra sem os atos é um cofre sonoro e oco. Evita o que fala muito e edifica muito pouco. Nunca sirvas às discórdias, ao despeito à confusão. Deve ser, por onde passes, ensino e consolação. Sabendo que nada vales sem o amparo do Senhor, conquistarás no futuro o seu reinado de amor. Então, queridos amigos, foram essas colocações do nosso estudo. Que Deus nos abençoe para que alcancemos, sim, esse objetivo. Muita paz para todos.